Deus disse a Jacó: apronte-se, vá para Betel e fique morando lá. Em Betel, construa um altar e dedique-o a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com um medo terrível e por isso eles não perseguiram Jacó. Bom, aqui, irmãos, tem algo muito interessante que nós lemos aqui no capítulo 35, ali no versículo de número 4. Muitas pessoas usam esse versículo para falar contra o uso de brincos, né, de brincos, pulseiras, anéis, ou seja, né, o uso dessas coisas. Muitas igrejas usam isso contra, né, o uso de brincos e colares e pulseiras, porque eles atribuem esse versículo dizendo, né, eu mesma já vi alguns pastores dizendo, viu como era errado, que tanto é que o próprio Jacó pediu para que todos tirassem os brincos, os colares, as pulseiras, né, que todas as joias fossem tiradas, porque era pecado. Mas nós precisamos analisar o porquê Jacó pediu para que eles fizessem isso. Não é porque um brinco tenha pecado, não é porque um colar tenha pecado, até mesmo porque nós já vimos que isso era muito usado para dar de presentes. O povo de Israel era um povo que usava muito, principalmente naquela época, usava muito esses adornos, né? Esses brincos, colares, usava muito essas coisas. Mas então por que Jacó pede para que eles tirem? Se caso você não lembre, vamos relembrar. No último capítulo a gente viu um massacre feito, né, pelos filhos de Jacó na cidade de Siquém. Como Jacó ficou com medo, que eles eram um povo pequeno, com pouco número, ele disse, não, então nós vamos para outro lugar, mas para que nós venhamos a estar em outro lugar e próprio Deus venha nos defender, a única maneira que tem de Deus nos defender é se todos os deuses né, porque havia ali uma grande idolatria, né? Tanto é que a gente vê que a própria Raquel pega os ídolos de seu pai, e essa idolatria tinha se espalhado por meio ali da família. Então Jacó, ele pede que todos os outros deuses, que todos os outros ídolos sejam trazidos a ele para ele queimar, né? E também os brincos, né? Os anéis, as pulseiras. Não porque esses brincos, esses anéis, essas pulseiras, elas eram pecado de se usar, mas sim porque um dos rituais na idolatria, esses adornos, esses objetos, esses brincos, essas pulseiras eram usados como amuleto para desviar o mal. Então eram objetos, eram brincos, eram pulseiras consagradas. Não quer dizer hoje, se você for comprar um brinco, uma pulseira, você não pode usar. Você pode. O que não pode é usar algo que foi consagrado. Mas como eu vou saber, pastora? Ore. Qualquer coisa que você for comprar, ore, né? E se foi consagrado a Deus, repreenda, e a outros deuses, repreenda e consagre então a Deus. O pecado não era usar o brinco, o pecado era usar um brinco que estava consagrado aos deuses. Então esse era o pecado, porque aqueles objetos, eles eram usados não como enfeite, mas sim como um amuleto, visto que eram feitos rituais aos deuses com esses tipos de adornos para servirem de amuleto. Então por isso que Jacó pede que eles retirem os brincos, as pulseiras, e todo o povo traz ali e ele enterra, né? Ele enterra todos os ídolos e todos os objetos, todas as joias, tudo o que o povo trouxe para ele, ele pega e enterra ali naquela árvore sagrada, mas não, volto a dizer, mas não porque era pecado, mas sim, o pecado não estava em usar o brinco, mas sim estava em usar
algo consagrado. Isso poderia ser qualquer coisa, poderia ser uma peça de roupa, poderia ser um brinco, poderia ser até um alimento, o que quer que seja consagrado aos deuses. Isso sim é uma afronta a Deus, isso sim é que desagrada a Deus. Então não é necessariamente o brinco ou a pulseira que é o pecado. O pecado é o que foi feito deste brinco e desta pulseira. Amém, irmãos? Qualquer dúvida que você tivesse, caso você não achou que ficou esclarecido o suficiente, você não entendeu, você ligue-nos no nosso número aí da IEGEC, que vai estar aparecendo aí na sua telinha, o número da IEGEC para qualquer dúvida que você tiver. Ah, pastora, não entendi tal passagem bíblica, não entendi essa passagem, teria como você me explicar novamente? Sim, você entra em contato então no privado, lá pelo telefone da IEGEC, né, que nós, assim que possível, estaremos retirando as suas dúvidas e respondendo as suas perguntas, mas já peço de antemão que sejam perguntas concernentes ao estudo bíblico, amém? Vamos continuar aqui a nossa leitura bíblica. Assim Jacó e toda a sua gente chegaram à Luz, cidade que também é conhecida pelo nome de Betel e que fica na terra de Canaã. Ali ele construiu um altar e pôs naquele lugar o nome de o Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele quando estava fugindo do seu irmão. Naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca. Ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada que fica ao sul de Betel. E puseram naquele lugar o nome de Árvore Sagrada das Lágrimas. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abraçou, dizendo: Você se chama Jacó, porém esse não será mais o seu nome. Agora o seu nome será Israel. Assim Deus pôs nele o nome de Israel e disse também: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tenha muitos filhos e muitos descendentes. Uma nação e muitos povos sairão de você, e entre os seus descendentes haverá reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois a darei aos seus descendentes. Bom, aqui nós vemos que, então Deus se apresenta novamente a Jacó, dando a ele o seu nome, dizendo para ser chamado então de Israel, apesar que nós já vimos que Deus troca o seu nome lá no capítulo 32, é que Deus confirma, porque Deus sempre, ele confirma o que ele faz, Nós vemos aí no versículo de número 7, então, que Deus se apresenta como Deus El Shaddai, Se você quiser marcar aí no seu caderninho, então, Deus, ele pode ser chamado, então, de El Shaddai. El, que significa forte, ou Deus, e Shaddai, que significa todo abundante ou todo suficiente ou então todo poderoso, Mas Shaddai, todo abundante ou todo suficiente, e El, que é Deus ou forte, Então, nós vimos aí que o próprio Deus dá o livramento para eles quando os inimigos, eles intencionam vir atrás de Jacó, atrás de Israel, para vingar a Siquém. Então o próprio Deus, a Bíblia diz que ele coloca um medo, nesse povo, e eles não vêm então atrás de Jacó. Quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora daquele lugar. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou como pilar no lugar onde Deus havia falado com ele. Ele a separou para Deus, derramando vinho e azeite em cima, e pôs naquele lugar o nome de Betel. A morte de Raquel. Jacó e sua família saíram de Betel, e quando estavam chegando perto do Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto. E o parto foi difícil. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse: Não tenha medo, você vai ter outro filho homem. Porém, ela estava morrendo, e antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Benoni, mas o pai pôs nele o nome de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efrata, que agora se chama Belém. Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra como pilar, e ela marca o lugar da sepultura até hoje. Depois, Jacó saiu dali e armou o seu acampamento do outro lado da torre de Éder. Os filhos de Jacó:
Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Ruben teve relações com Bila, que era concubina de Jacó. Bom, aí nós vimos então, né, a morte de Raquel, quando ela tem então um outro filho, né, chamado então de Benjamim. Ela tenta botar o nome de Benoni, mas o seu pai chega e não deixa que ela amaldiçoe, né? Benoni seria, né, o dia da minha tristeza, e Israel ou Jacó não permite que esse seja o nome da criança, porque eles acreditavam, né, que o nome da criança influenciava e muito na vida da criança. Então, Jacó muda o nome do seu filho, mas Raquel não sobrevive e ela morre. Mas vamos dar continuidade aqui, vamos ver o que acontece a seguir. Ele soube disso, ficou furioso. Os filhos de Jacó eram 12. Os que teve com Léa foram Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Bom, nós vimos também, né, eu esqueci de comentar aqui, que Ruben, ele se deita com a concubina de Jacó, né? Nós vemos lá no versículo 49, depois nós vamos ver lá no capítulo 49, no versículo 3 e 4, nós vamos ver que por esse pecado ele perde a sua primogenitura, né? Ruben é outro que acaba perdendo a primogenitura, porque seu pai o amaldiçoa por conta deste pecado. Isso nós vamos ver mais à frente, né? Mas aqui já quero chamar a sua atenção sobre esse pecado, um versículo que passa às vezes despercebido por nós, mas aí um grande pecado que Ruben comete, né? O filho primogênito de Jacó, ele se deita com a sua concubina, com a concubina de Jacó, ou seja, algo que era muito abominável, muito terrível, né? Ele se deitava, vamos dizer assim, com a sua madrasta. Com Raquel ele teve José e Benjamim. Com Bila, a escrava de Raquel, ele teve Dan e Naphtali. Com Zilpa, a escrava de Leia, ele teve Gade e Azer. Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia. A morte de Isaque. Jacó foi morar com Isaque, seu pai, em Meri, a cidade que também se chama Arba e que fica perto de Hebrom, onde Abraão e Isaque haviam morado. Aos 180 anos de idade, quando já era muito velho, Isaque morreu, indo reunir-se assim com seus antepassados no mundo dos mortos. E os seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Bom, irmãos, nós encerramos então mais essa aula, né? E no próximo capítulo nós vamos aprender então um pouco mais sobre o que aconteceu, né, aí com a família de Jacó. Quero já desejar que Deus abençoe cada dia mais a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus.